Olá, pessoal! Então, hoje eu vou começar a fazer resumo de todas as aulas que nós tivemos, né? Do livro Uma Experiência do Lar. Então, você que não conseguiu comprar o livro ainda, ou você que não está conseguindo assistir às aulas, ou perdeu, né, a primeira aula, vai conseguir agora acompanhar. Eu vou fazer um resumo, vou tentar ser breve, mas o conteúdo é muito rico, as aulas têm sido maravilhosas, então é por isso que eu vou fazer esse resumo, para que você não perca esse conteúdo que vai fazer muita diferença na sua vida, ok? Então eu vou começar pelo capítulo 1, né, que é a dignidade e santidade do lar. Ela começa aqui o capítulo falando sobre um texto que está lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 3 e 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Olha só, é com sabedoria, né, que a gente enche os cômodos de sensações, de coisas boas, né, para que ali tenha toda espécie de bens preciosos e desejáveis, para que as pessoas desejem estar na sua casa, para que o seu esposo, os seus filhos tenham prazer, né, em estar na sua casa. E é muito interessante isso, porque tem um capítulo aqui, inclusive, que diz assim que os cômodos falam, né? E então, nossa casa deve ser desejada, né? Primeiramente pelos que moram nela, pelo seu esposo, pelos seus filhos, ou se outras pessoas moram com você. E depois também por quem vai, né, na sua casa, como que a pessoa se sente. Ela se sente à vontade, né? A sua sala é uma sala que acolhe, né, as pessoas, a sua cozinha, o seu comportamento, de acolher, né, quem vai te fazer uma visita, ou é tipo assim, eu tô muito ocupada, eu tenho pressa de fazer as coisas, minha casa é muito arrumada, não pode bagunçar, menino não pode pegar, como é que é, né? A gente vai falar depois um pouco sobre isso, mas antes nós vamos falar sobre essa questão mesmo da dignidade e da santidade do lar. Então, o lar é um lugar onde o coração se forma, é onde se começa a desenvolver, né, o caráter, a personalidade e tudo na vida dos filhos, né, da gente. Então, deve ser um lugar gostoso, um lugar atraente, um lugar onde as pessoas sentem paz, principalmente. Bom, Deus, ele organizou a primeira casa. Deus fez a primeira família, né, que foi Adão e Eva. Por falar nisso, é interessante a gente colocar aqui família, é o marido e esposa. Os filhos são bem-vindos à família. É importante a gente falar isso, porque mais para frente a gente vai falar dessa importância, dessa hierarquia, né, de importância na vida da gente. A família é marido e mulher. Os filhos passam pela vida do casal. Vocês iniciam a vida a dois sozinhos e termina a vida sozinhos. Então, os filhos, eles passam por você, são frutos, né, da árvore. E o marido e mulher, por ser uma só carne, né, uma árvore, é um corpo só. Entendeu? Então, família é marido e mulher. Por isso, mulher, que você precisa dedicar e não esquecer que sua principal atenção deve ser para o seu marido, em primeiro lugar. Muitas vezes, quando a gente tem filhos pequenos, quando eles nascem, né, que eles dependem 100% da gente, que eles demandam uma atenção quase que 100% da nossa vida, a gente não tem a sabedoria de separar um tempo para estar com o nosso marido, para dar uma atenção especial para ele. E isso é fundamental, gente. Isso é super importante. A gente não pode deixar, né, que ele fique carente, que ele fique se sentindo sozinho, abandonado, porque ele precisa se sentir importante também.
E nós, como mulheres sábias, né, boas administradoras, e que vai trazer a santidade para o lar da gente, a gente precisa ser cuidadosa com isso, ok? Eu estava falando sobre Adão e Eva, então Adão e Eva foram designados para a primeira família. Deus formou essa primeira família e já entregou tudo organizado. Deus deu ordens a Adão para que dominasse, né, a terra, para que organizasse tudo, que desse nome aos animais, e ele era que exercia o domínio sobre a terra, e os dois, né? E eles tivessem também a função de multiplicar, né, aquela família, a descendência deles. Essas eram as principais instruções de Deus para a primeira família, para Adão e Eva. Então, antes de Deus enviar o seu filho, antes de Deus mandar as leis, os 10 mandamentos, Deus preparou a família e Deus organizou tudo, dando domínio, autoridade para Adão e Eva, para dominar sobre a terra, né? E eles abriram mão disso por causa de um desejo carnal. Então eles caíram, eles pecaram e eles perderam esse domínio sobre a terra. E é interessante a gente refletir sobre isso. Adão e Eva perdeu o domínio sobre a terra e a terra começou a dominar o homem, né? A partir daí, o diabo ele conseguiu colocar na terra coisas que iriam dominar o homem, né? O contrário disso. Porque hoje a gente vê que o que domina o homem, o que escraviza o homem? São as drogas, né? Maconha, cocaína, o cigarro, que é o fumo, o álcool que vem da cana, tudo isso vem da onde? Né? Não é produzido em laboratório, não são substâncias químicas, vem da terra. Então a terra passou a dominar o homem. Olha só o que o pecado trouxe, né? Tô só viajando um pouquinho. Então, Deus preparou tudo para que o lar fosse um lugar onde o coração fosse formado, né? Como Deus gostaria que fosse. Deus conferiu dignidade e santidade, né? No lugar em que ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher, né? Para que eles juntos ali entendessem que ali no paraíso, ali naquele lugar, era um lar, né? Então, dignidade diz respeito justamente a essa questão, né? Uma qualidade moral que infunde respeito, que infunde consciência do próprio valor, né? É importante que as pessoas que morem com você, os seus filhos, seu marido, você entenda o seu próprio valor, né? Então tem casas que as pessoas só se humilham, só se denigre, né, um ao outro, e então isso não faz bem, né? Isso acaba com as emoções, as pessoas, aí por isso que as pessoas andam tão ansiosas, depressivas, né? Então a dignidade, um dos significados da dignidade, o sentido da dignidade é justamente cada um da sua casa ter a consciência do próprio valor, né? Saber que é respeitado e respeitar também, né? Honrar e ser honrado também por você, ter autoridade, né? O pai e a mãe ter autoridade em casa não é autoritarismo, autoridade é você ter o comando, né? A administração, as decisões, com sabedoria, buscar em Deus a direção para sua casa, a direção para os seus filhos, de como administrar suas finanças, de como administrar o seu tempo, né? E isso que a autoridade, exercer com sabedoria a autoridade. Muitas vezes as pessoas acham que autoridade é você mandar, você dominar, e não é isso, né? Não é isso. É você ter sabedoria, buscar de Deus a direção certa para a sua família, para a sua casa, observando, né, o seu tempo, a sua administração financeira, a qualidade de vida, né, de alimentação, de uma série de tudo que envolve a nossa casa, né? Isso conota nobreza, né?
a casa dos nobres, um palácio, tudo é muito bem organizado, tudo é muito bem administrado. As pessoas todas respeitam umas às outras, não existe avacalhação, bagunça, desrespeito, desonra, né? Um palácio, cada um sabe o seu papel, sabe o seu lugar, sabe a sua importância, né? E cada um exerce a sua função. Então nós temos que trazer isso para a nossa casa, porque não existe ninguém melhor ou pior. O homem, por ser a autoridade máxima, não significa que ele é maior do que a mulher ou melhor do que a mulher. Não, ele simplesmente tem autoridade. E a mulher, por ser chamada de auxiliadora, ela não é menor, ela não é secretária, ela não é inferior, ela não é empregada, não é isso. Isso é um conceito totalmente errado da palavra auxiliadora. A auxiliadora é aquela que dá apoio, né, que está conectada com o Espírito Santo, que vai ter a direção de Deus para as melhores decisões para a sua família, né? Na Bíblia, onde a gente encontra outra pessoa que tem a característica de auxiliador, na Bíblia, no original, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é menor do que a pessoa de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade, né? Eles são pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nem por isso ele é menor, né? Ele tem a sua função de nos ajudar, de nos inspirar. A palavra de Deus foi inspirada por ele, né? Ele representou ali para o homem toda a vontade do Pai, todo o desejo de Deus, todas as instruções que Deus queria passar para o homem. O Espírito Santo decifrou isso para o homem, né? Inspirando o homem a escrever a Bíblia. Então a mulher é isso, é esse radar da casa conectada com Deus, conectada com a vontade do Pai, né? Para a sua casa. Então a mulher que entende isso, e quando o homem também passa a entender que essa mulher ela está realmente conectada com o céu, ele ouve ela. Ele dá ouvidos à sua opinião, ele pede a sua opinião antes de tomar as decisões para sua família. Então isso é o papel do homem e da mulher. Não tem ninguém melhor ou pior. Deus tirou a Eva, foi da costela de Adão, foi daqui, ó, do lado, né? É engraçado que foi um lugar tão assim, tão especial. Ele poderia ter tirado ela de qualquer lugar. Ele não tirou ela dos pés, ele não tirou ela das costas, né, para andar atrás de um grande homem. Não, não é assim, é junto, é ao lado, né? Mas é aqui, ó, embaixo, onde o braço protege, né? Então o papel do homem é proteger a mulher. A mulher necessita de ser protegida, de ser cuidada, né? Nós precisamos disso. Então, esse é o papel do homem também, nos guardar, nos proteger, né? E então é lindo, o que Deus faz é realmente perfeito e maravilhoso. Um lar que tem dignidade, ele define padrões de ordem, de criatividade, com características de misericórdia, né? Características de piedade, de amor, de paz, de honestidade, né? De lealdade. Eu sempre falo que lealdade é a diferença de lealdade com fidelidade, né? Fidelidade, por exemplo, dando exemplo de homem e mulher, fidelidade é você nunca trair, né? E lealdade é você ter um comportamento fora do seu cônjuge, como se ele estivesse junto, com o seu olhar, com o seu falar, né? Com o seu comportamento. Então, isso é lealdade. E santidade, a santidade do lar é a pureza de coração e de propósito também do seu lar. O seu lar tem que ter um propósito. O propósito da nossa vida, se você ainda não descobriu, vá buscar no Senhor. Eu tenho um livro para te indicar. Leia aquele livro, É uma Vida com Propósito, do Rick Varre. Você vai entender que o propósito da nossa vida, nós fomos chamadas, né, para servir. Assim como Jesus,
né, deixou a sua glória no céu, deixou toda a sua honra de único filho, né, de rei da glória, para vir aqui na terra, né, nos salvar. Ele veio para nos servir, e ele serviu com tudo que ele tinha. Enquanto ele estava aqui como homem, ele serviu os discípulos, ele serviu as pessoas, e depois ele serviu espiritualmente com o que ele tinha de mais precioso, que era a vida dele. Então, a vida dele foi uma vida de servir, uma vida sacrificial. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, nós também temos que ter uma vida de sacrifício para servir um ao outro. A nossa vida só faz sentido se nós servirmos. O marido só tem sentido na vida se ele servir em casa, se ele for o provedor, se ele souber administrar bem. A mulher, ela só tem sentido se ela conseguir servir bem o marido, se ela conseguir servir bem os filhos, se ela sabe preparar uma refeição com carinho, se ela tem um carinho para preparar a mesa, para limpar a casa, para deixar a casa sempre limpinha, cheirosa, as roupas arrumadas, né? Se ela é uma boa anfitriã, se ela é acolhedora. Então, nós vivemos para servir, né? E a gente precisa passar isso para os filhos também. E precisamos ensinar os filhos a servirem, né? E isso pode começar em casa, né? Essa casa, esse lar, nosso lar, deve ter um propósito também de ensinar essas coisas, né? Ensinar o seu filho a ajudar em casa, a ajudar na limpeza, na organização, né? A colocar a mesa, a desfazer a mesa, lavar as louças, enfim, né? Manter o seu quarto arrumado. Cada um tem o seu papel. E isso é santidade no lar, sabia? Isso é santidade no lar. O nosso lar, ele deve ser um lugar onde a alma humana encontra descanso. Gente, o tanto que é gostoso você entrar, você sair de casa, quando você voltar, a casa tá limpinha, cheirosa, os lençóis trocados, não é maravilhoso isso? Então, o lar deve ser esse santuário onde a alma humana é recarregada, ela é restaurada, revigorada, reenergizada, né? Onde as pessoas se sentem bem, as pessoas ficam felizes, né, de estar ali. Mas, assim, se a sua casa não é uma casa que tem uma boa aparência, se a sua casa é uma casa simples, assim como a minha casa é uma casa simples, a minha casa não é uma casa sofisticada, que tem móveis caros, que tem uma decoração cara. Muito pelo contrário, a minha casa nem tem decoração assim, né, chique. Toda a decoração da minha casa, tudo isso aqui que você tá vendo, eu já falei para algumas pessoas sabem, tudo sou eu que faço, né? Eu não tinha o dinheiro para comprar coisas caras para enfeitar, então eu comprava as coisas baratinhas. Eu comprei essas letrinhas aqui MDF e cobri com tecido. Uma é coberta com tecido, essa é pintada, essa também é pintada. Coloquei umas pérolazinhas e tal, e enfeitei. Essa é minha casa. Esse quadrinho também foi eu que fiz, né? Então, a aparência não importa, mas a perfeição, sim. A perfeição com que você faz, com que você dedica para a sua casa, isso sim importa. Como eu disse no começo, nós somos imagem, né, e semelhança. Imagem é o que você vê, é a aparência, né? Então, nós somos parecidos com Deus. Eu creio que Deus tem mais ou menos a característica assim, como nós, né? A Bíblia fala de algumas coisas, de pés, de mãos, de coração, de olhos do Senhor, de boca, né, que fala. Então, eu creio que a gente tem a aparência de Deus, né? E semelhança diz respeito às características de Deus, ao caráter de Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós somos semelhantes, né, que Deus nos fez semelhantes a Ele, então, a primeira coisa que nós temos que manifestar é a principal característica de Deus. Você já ouviu falar que Deus é o quê? A Bíblia fala que Deus é o quê? Deus é
amor. Deus não tem amor como nós temos, nós amamos. Deus é o amor. Então, se essa é a principal característica de Deus, nós precisamos ter essa característica também, né? Então, em casa, na nossa casa, é onde o coração se forma. Então, é onde os seus filhos vão crescer cheio, com o tanque emocional abastecido ou carente, né? Se os seus filhos crescem num ambiente de carência emocional, eles vão procurar isso quando cresce, né? Quando fica adolescente, eles vão procurar isso aonde? No namoro, no primeiro amor, no primeiro sexo, né? Então, se existe essa carência em casa, né? Muitas vezes, mas eu sou amorosa, mas eu dou atenção, mas eu converso, mas muitas vezes não é suficiente. Cada filho é de um jeito, cada filho tem um nível de carência, nós precisamos entender cada um dos nossos filhos, pessoalmente, né? Assim, particularmente. A gente sempre ouve, principalmente os mais antigos, falando assim, ó, um filho lá, né? Antigamente as pessoas tinham 4, 5, 6, 8 filhos. Fulano desandou, né? Não sei por quê, porque eu criei todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito. Então esse foi o maior erro, você criar pessoas diferentes do mesmo modo, né? Cada filho, eu tenho 3 filhos e eles são completamente diferentes um do outro, é impressionante, impressionante. O primeiro do segundo era assim, completamente oposto, gente, em todas as áreas, todas as características, eles não tinham nenhuma característica igual ao outro. Aí quando eu tive o terceiro, eu pensei na gravidez, né? Ficava doida pra pensar, nossa, ele vai parecer muito o Vitor, ou ele vai parecer muito o Arthur, porque eles são tão diferentes um do outro, que ele vai parecer muito um ao outro. E, como diz o outro, não há de ver que ele veio totalmente diferente. Ele veio com a característica dele própria, irreverente, alegre, despojado, independente e tem totalmente diferente, gente. Então nós temos que realmente prestar atenção e a forma de corrigir, a forma de disciplinar, a forma de ensinar é totalmente diferente, né? A gente pode aprofundar nisso, né? Depois eu posso falar um pouco sobre criação de filhos, porque eu acho que eu já fiz graduação, pós-graduação e mestrado, né? Depois a gente pode compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência, né? Com a educação dos meus filhos. Hoje eu me sinto uma mulher honrada, uma mulher privilegiada, porque deu certo. A minha educação deu certo, graças a Deus. A minha educação também, né, deu certo dos meus pais. Dos meus pais eu copiei muito a educação dos meus pais. Eles também educaram, criaram 3 filhos, né? Eu tenho mais 2 irmãos e nós 3 demos certo. Nós somos pessoas educadas, nós somos pessoas de bom caráter, né? Então, eu imitei muito os meus pais. É claro que a gente sempre acha uma coisa ou outra para corrigir, e eu corrigi isso na educação dos meus filhos, né? Assim como os meus filhos, eu tenho certeza que vai corrigir muitos defeitos meus na criação dos filhos deles, né? Mas eu tenho certeza que eles vão levar também muitas coisas positivas. Então, gente, a casa é onde o coração se forma, e todo coração precisa de amor. Todo coração precisa de amor. Todo ser humano é carente de amor. Por quê? Porque o coração é o lugar aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo mora. Então, esse lugar é dele, onde o amor mora, né? Por isso que o coração está ligado a essa expressão, né? De amor. Então, nós precisamos formar, né? Esse coração, esse ambiente de paz, esse ambiente de alegria, esse ambiente de estabilidade emocional, né? É importante isso, ter um ambiente onde não existe gritaria, zombaria, desrespeito, né? Um lugar onde quando há as desavenças, quando há os desentendimentos, as pessoas sabem conversar, as pessoas têm humildade de calar, de esperar aquele momento ali passar e depois sentar à mesa, né? Sempre usando a mesa para conversar, para reconciliar, para colocar
os pingos nos is, né? Trazer um alinhamento para a família. Isso é muito importante, isso acontece em todas as casas. Aliás, no horário do almoço, quando os filhos são pequenos, é um lugar de muito alinhamento, né? Um lugar onde sempre a mãe está ali corrigindo o filho, ensinando, né? Eu lembro quando eu era pequena, na minha casa nós fazíamos todas as refeições juntos. Nós tomávamos café da manhã, todos juntos. O meu pai, um saía para levar a gente para a escola, outro saía para o trabalho, mas a gente levantava sempre no mesmo horário e tomava café todo mundo junto. Almoçava todo mundo junto. Minha mãe nunca admitiu esse negócio de almoçar fora, né? Antigamente também não tinha muito isso. Então, os meus pais sempre almoçavam em casa todos os dias e jantava também todos os dias. Então, assim, muitas vezes a gente ali tinha discussões, né? Um brigando por causa do pedaço do frango, um brigando porque no final de semana o refrigerante era só no final de semana e era uma garrafa de refrigerante. E aí, como nós éramos 5 pessoas, às vezes um queria repetir mais de 2 vezes e o refrigerante não dava e brigava por causa do restinho do refrigerante. E eu vou falar uma coisa para vocês, essas briguinhas, né, à mesa, elas são saudáveis. Elas vão formar, né, ali a estrutura familiar, um lugar, porque a estrutura familiar, ela não vive só de paz, só de alegria. Nós temos desafios, nós temos um monte de problema. Nós passamos por muitas situações difíceis, né? Muitas vezes de saúde, muitas vezes de dificuldade financeira, de conflito mesmo, de temperamento, né? De jeito um do outro. A família passa por muitas adversidades. Então, só que quando a gente sabe, né, estabelecer isso como uma coisa normal, como uma coisa que resolve, passa, né? Onde há piedade, há perdão o tempo todo, né? Isso forma uma mente saudável, uma emoção equilibrada, né? A gente precisa ter emoção equilibrada. Então, não significa que a gente não vai nunca brigar. A gente pode sim discutir, mas a gente tem que ter humildade de saber calar, de saber ouvir, né? De saber ser repreendido. Hoje em dia, ninguém aceita ser repreendido mais. A gente, hoje em dia, não pode nem corrigir filho mais. Os filhos têm que viver do jeito que eles querem, né? Agora a moda filho, no seu tempo. Filho, no seu tempo. Criança, bebê, né? Tudo, não sabe nada, você tá ali, é uma folha em branco para você ensinar. Não, agora a moda é assim, é no seu tempo. É no tempo da criança. Que tempo? A criança sabe do quê? A criança entende do quê, né? Então, gente, nesse ponto eu sou meio antiquada. Eu acho que as pessoas vão inventando coisas, sabe, para aparecer, para falar que é moderno, para falar que é novo, e só tá piorando a nossa sociedade, só tá piorando a questão das convivências entre as pessoas. Eu acho isso. Só penso isso. Então, gente, todo coração precisa de amor, todo coração precisa de paz, né? De um ambiente saudável. A paz a gente só encontra em Deus. A gente não encontra paz em outra coisa. A gente não encontra paz no dinheiro, não encontra paz em riquezas, nem no sexo, nem bebidas, nada. Nada te traz paz, nem novela, nem série, nem filme, nem droga, nada te traz paz. Tudo te ilude, né? Todas essas distrações te iludem para você ficar distraído com essas coisas. E o nosso coração precisa de paz que vem de Deus, que é a paz verdadeira, que é a paz que você vai ter quando vier a tempestade, quando vier o momento de conflito. Você vai ter uma paz interior para resolver aquele problema, para resolver aquela dificuldade, para achar uma solução para problemas que aparentemente não tem, né? Então, é isso. Então, nós precisamos hoje, a lição é restaurar a dignidade
elevar a santidade e conduzir pessoas de volta aos princípios essenciais do lar, que lhes permitem prosperar. Olha aí, né? Então esse é o principal propósito, na verdade, desse curso, é trazer isso de volta. É trazer de volta esses princípios essenciais para que a sua família possa prosperar em todas as áreas. Prosperidade não é só financeira, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade de relacionamento no casamento, seus filhos, o futuro deles, né? A futura família que eles vão fazer. Então, entender que o nosso lar é a base, né, do desenvolvimento humano. E nós precisamos estar atentos por isso. Nós não podemos substituir essa base por outras coisas, né? Entregar a educação dos seus filhos para a creche, para a escola, para a igreja. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para o seu filho não é da escolinha, não é da salinha, gente. É sua, é do seu marido. Então, leia a Bíblia com seu filho, ensine a palavra para ele. Para isso você precisa estudar, né? Tá vendo a importância da gente ler a Bíblia e conhecer? Você tem uma tarefa, você precisa servir nisso também. Porque você pense que os seus filhos são filhos de Deus. Eles não são seus. Deus emprestou, né, eles para você, entregou uma joia dele no seu ventre para que você cuidasse, criasse, educasse e deixasse voar, né? Um filho de Deus, Deus passou uma riqueza dele pelas suas mãos para que você alimentasse ele em todos os sentidos, para que ele pudesse seguir carreira sozinho e assim virar uma árvore frutífera e dar outros frutos também, né? É importante a gente entender esse papel dos filhos, e um dia você vai ser cobrada disso. Um dia Deus vai chegar em você e vai falar: e aí, o que você fez com o meu filho? Né? Você formou bem o caráter dele? Você falou de mim para ele? Você falou que ele tem um pai eterno, um pai celestial, um pai de graça, um pai de amor, um pai que trouxe salvação, que traz salvação para a vida dele? Você falou isso para o meu filho? Um dia Deus vai te perguntar isso. E o que você vai ter para responder para ele? Né? A gente precisa sempre pensar nisso. Os meus filhos, quando me desobedeciam muito, os meus filhos são homens, né? Então, o meu filho do meio, ele foi muito custoso, muito, tipo, demais. Então, quando eu achava que eu não ia dar conta mais de educar ele, quando eu achava assim, nossa, ele realmente não vai, eu não vou conseguir. E eu não vou conseguir fazer meu filho deixar de ser custoso fazer arte. E aí vinha isso no meu coração, sabe? Deus falava comigo e vinha uma força que me trazia sabedoria para eu andar mais uma milha, sabe? Para eu não desistir da educação dos meus filhos, para eu não desistir. E eu nunca falei isso para ele. No meu coração, muitas vezes eu senti: eu vou desistir, eu vou fracassar com a educação do meu filho. Mas ele já até sabe que eu exponho ele mesmo. Ele já nem importa mais de eu falar, porque realmente é um orgulho que eu tenho do Arthur. Eu consegui. Ele hoje é um homem honrado, um homem respeitado, um homem de bom caráter, um homem que não arruma confusão na rua. Ele era tão briguento, gente, quando ele era pequeno, ele brigava com todo mundo. Ele mordia menino na escola, ele mordia menina, qualquer um que não... Ele é muito líder, ele é muito... Ele tem um espírito de liderança, então quem não obedecia ele, ele batia. E assim, eu vivia passando vergonha na escola, sendo chamada a atenção por causa disso. E hoje meu filho tem um caráter irrepreensível, né? E eu lembro que eu falava isso pra ele. Eu falava: olha, quando ele tinha tipo 7, 8 anos, naquela fase assim mais custosa e terrível, sabe? Eu falava pra ele: meu filho, você sabe por que você vai virar um homem honrado, um homem íntegro? Sabe por que você vai fazer o que eu estou te ensinando?
porque porque eu te amo e um dia eu vou prestar conta para Deus. E Deus vai perguntar para mim o que eu fiz com o filho dele, porque você não é meu, você é do Senhor. E eu falava, incutia isso na cabeça deles, para eles entenderem que eles estavam fazendo não é porque eu estava mandando, entendeu? Então eu fazia para ele entender, eu falava isso para ele entender que que existia um Deus que queria algo dele, né? Então eu falava sempre isso. E para finalizar, gente, para o vídeo não ficar longo demais, né? O nosso lar exige um planejamento. A administração do nosso lar exige um planejamento cuidadoso. Então, se organize, né? Defina as coisas, organize o seu tempo, organize as coisas, os seus armários, a sua casa de um modo geral, né? Organize tudo. Então, planeje, seja intencional. Eu quero deixar essa palavra com você para finalizar aqui. Seja intencional. Deus é um Deus de intenções, de intenção. Ele nunca fez coisas aleatórias. Deus não fez nada aleatório e nada na palavra de Deus está escrito ali de forma aleatória. Deus é um Deus intencional e nós somos semelhança. Então nós devemos ser intencionais. Quando você fizer uma comida, tenha a intenção de servir bem. Quando você arrumar uma mesa, tenha a intenção de amar com os cuidados, com carinho, com o zelo, com capricho, né? Com criatividade. Então, deixa Deus te usar, deixa Deus trazer para você essa criatividade, tudo que você precisa, né? Para poder fazer da sua casa um lar aconchegante, um lar onde vai ser o descanso da alma, da sua casa, da sua família. Então, essa é a primeira lição de hoje. Eu quero deixar com você um beijo no seu coração e até a próxima aula.